A Polícia Federal prendeu ontem em várias cidades do estado, durante a Operação Pazárgada, pessoas suspeitas de desviar dinheiro que era repassado pelo governo federal aos municípios. O esquema contava com a participação de prefeitos, juízes, servidores públicos e advogados. Depois de 8 meses de investigação, a operação foi realizada em 14 cidades mineiras. Prefeitos, juízes, servidores, advogados e um gerente da Caixa Econômica Federal foram presos na manhã de ontem, suspeitos de envolvimento no esquema de fraude com o Fundo de Participação dos Municípios. Houve anteriormente um acordo entre vários municípios e o INSS para a cobrança de dívida destes municípios com o INSS, de que 6% desse fundo ficaria bloqueado para que fosse paga a dívida dos municípios com o INSS. De acordo com a Polícia Federal, as prefeituras contratavam escritórios de advocacia sem licitação. Os lobistas seriam contratados para subornar juízes, que teriam tomado decisões favoráveis à liberação do fundo de participação, mesmo com as cidades estando em débito com o INSS. Parcela desse pagamento retornava para os prefeitos em forma de propina, tá? Há provas cabais nos autos que os juízes recebiam vantagens indevidas para conceder essas sentenças. Em Belo Horizonte, policiais federais estiveram neste prédio, na região noroeste, e prenderam uma advogada. Em Vespasiano, na região metropolitana, a polícia esteve em vários endereços, inclusive na casa do prefeito Ademar José da Silva, do PSDB, que foi preso. O advogado dele nega o envolvimento com a fraude. A Polícia Federal está na atribuição dela. Não foi encontrado absolutamente nada. Em Divinópolis, 2 delegados e 5 policiais federais vistoriaram o prédio da prefeitura. O prefeito Demétrios Pereira, do PSC, foi preso em casa. O advogado afirma que o cliente desconhecia o esquema. Assumi o compromisso com o delegado de trazer todos os documentos necessários para o esclarecimento do fato. Em Timóteo, no Vale do Aço, o prefeito Geraldo Nascimento de Oliveira, do PT, também foi preso. A polícia fez cópias de documentos que vão ser analisados como possíveis provas do envolvimento dele. Em Ponte Nova, policiais fizeram buscas na prefeitura. Também estiveram na casa do prefeito Luiz Eustáquio Linhares, do PSB. Apenas a mulher dele, Selma Alves Ferreira, foi presa, segundo a Polícia Federal, suspeita de negociar o esquema. Em Juiz de Fora, 2 andares da prefeitura foram ocupados por 10 agentes. O prefeito Carlos Alberto Bejani, do PTB, foi autuado em flagrante em casa. Foram encontrados R$1.120.000 em dinheiro, além de 5 armas de fogo. 2 carabinas, 2 pistolas e um revólver, sendo que uma pistola é de uso restrito, tá, da Polícia Federal. Nós vamos aguardar a chegada disso no órgão judiciário competente. Das armas é uma situação completamente diferente, distinta, que foi objeto de providência própria lá e será encaminhada para o órgão judiciário responsável, que é outro. A polícia calcula que o esquema tenha causado um prejuízo de mais de R$200 milhões aos cofres públicos. 30 carros e 2 aviões foram apreendidos. Durante a tarde e também à noite, a movimentação foi grande em frente à Polícia Federal em Belo Horizonte. Alguns presos na operação chegaram algemados. Um dos últimos suspeitos a entrar na sede foi o prefeito de Juiz de Fora. Carlos Alberto Bejani passou por exames médicos e depois foi levado para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Além de Alberto Bejani, outros 13 prefeitos de cidades mineiras foram presos temporariamente por 5 dias, período em que a polícia deve analisar o material apreendido e tentar reunir mais provas contra os acusados. Caso sejam condenados, as penas podem chegar a mais de 20 anos de prisão. Também foram presos os prefeitos de Almenara, Minas Novas, Salto da Divisa, Medina, Rubim, Conselheiro Lafayette, Ervalha e Cachoeira da Prata. De acordo com a Polícia Federal, os nomes de todos os envolvidos não foram divulgados oficialmente porque as investigações correm em segredo de justiça.